Pedido de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, neste exato momento, saiu o pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e o motivo é que vocês vão ficar completamente chocados. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou Brasília agora neste exato momento. E não para por aí não, gente, tá? Se a notícia tá ruim pro ministro Alexandre de Moraes, imagina só o que eu vou trazer aqui com relação ao Lula. É inacreditável, gente, tá? Malu Gaspar tá simplesmente imparável. E mirou o seu canhão agora pra cima do Lula, gente, tá? Malu Gaspar acabou de explodir uma bomba atômica contra Luiz Inácio Lula da Silva. O que ela descobriu e acabou de revelar é simplesmente chocante. E é contra Lula da Silva. E além desta bomba que acabou de ser detonada pela Malu Gaspar, é notícia, gente, terrível em dobro para o Lula. Tem aqui mais um novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Então, além dessa bomba detonada pela Malu Gaspar, tem um novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula e é simplesmente uma tragédia, gente, tá? É sobre trabalho escravo, gente. Tudo que o Lula menos precisava agora que ele tá aí a todo vapor em campanha eleitoral. Denúncia de trabalho escravo. Essa bomba atômica acabou de explodir agora dentro do governo Lula, tem a ver com o Ministério do Trabalho do Lula. É uma bomba atômica sem precedentes e eu vim correndo trazer aqui esta informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Gente, além dessas, outras várias informações. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente. Parta simplesmente imparável, gente, tá? Ninguém para essa mulher. Mesmo muita gente pedindo a prisão dela, muita gente pedindo que ela seja incluída no inquérito das fake news, ela não para, gente, tá? E ela acabou de fazer, na verdade, ela acabou de revelar uma bomba dentro do governo Lula, gente, tá? O Lula não dorme essa noite, o Lula não dorme, porque o Lula só pensa em se perpetuar no poder. Aí vem Malu Gaspar e joga um chope, né, uma cachoeira no chope do Lula da Silva. Malu Gaspar detona narrativa do governo Lula sobre o escândalo do Banco Master. Lula diz que a culpa, né, do escândalo do Banco Master é do Campos Neto, porque o Campos Neto era o presidente do Banco Central do Bolsonaro, né? Porque para o Lula tudo é culpa do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro. Mas ela diz o seguinte, mas o Galípolo, indicado por Lula, diz que não existe a culpa, né? O próprio Galípolo, o atual presidente do Banco Central, desmentiu o Lula. Disse, olha, Campos Neto não tem nada a ver com esse escândalo que está acontecendo. O Lula falou que a culpa era do Campos Neto, mas ele esqueceu de combinar isso com o seu indicado Gabriel Galípolo. Aí a Malu Gaspar, simplesmente imparável, veio e arrebentou, estourou, né? Uma bomba atômica contra o Lula. O Lula, gente, deve estar desesperado com essa fala da Malu Gaspar. Vocês vão entender. Vejam só. Porque agora nós temos a seguinte situação, o Palácio do Planalto, o presidente Lula, o Rui Costa, dizem que a culpa é do Campos Neto. O Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, diz que não há culpa. Inclusive o Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, pergunta, mas não houve uma tentativa do Campos Neto de impedir a liquidação do Master ainda lá em 2024? E o Galípolo disse não existiu isso. E aí é uma irritação dentro do Palácio, porque há uma estratégia do governo para empurrar o caso Master para o Campos Neto. E tal, o Galípolo dizendo que o Campos Neto não tem nada a ver com isso. O que poderia esclarecer, afinal de contas, de quem é a responsabilidade? Esse tipo de informação que a gente pediu, via Lei de Acesso à Informação, pelo blog, ao Banco Central. Queremos ver os votos para saber quais são as razões. E aí o Banco Central disse, não, os votos vocês não vão ver, vocês vão ver os extratos do voto. Aí forneceram o extrato do voto. Eu recorri ao pedido de lei de acesso à informação. E o Banco Central responde que essas são informações estratégicas e que isso poderia afetar a concorrência, gerar uma desvantagem competitiva.
Mas nós estamos falando de um banco que foi liquidado por fraude financeira. E que não existe mais, não tem competição nenhuma. Não existe mais. Só pelos próximos liquidados. Então. Exatamente, os próximos liquidados podem ficar afetados. E aí eu fui perguntar para especialistas em direito público, em acesso à informação, sobre o que diz a lei de informação exatamente sobre isso. E o que eu fui informada sobre pelo pessoal da FIC sabendo é que a lei de acesso à informação, claro, você não pode quebrar sigilo à toa, mas se você tem um caso de interesse público em que pode haver inclusive agentes públicos envolvidos em malfeito que levou ao crescimento de uma fraude financeira, a gente sabe que tem os dois ex-chefes do Banco Central que receberam dinheiro do Volcário, está provado. Então poderia haver uma abertura desse sigilo para que a gente entendesse o que foi que o Volcário apresentou de recurso que fez com que o Banco Central autorizasse, falasse, tudo bem, você tem o dinheiro, você conseguiu comprovar a origem de recursos, mande. Veja, nós não estamos dizendo o que foi, só que a gente quer esclarecer. E em tempo, perguntei também para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e não tive resposta. Então virou um grande mistério. Pode ser que seja uma informação trivial, não sabemos. Mas enquanto se decreta esse sigilo, a gente vai continuar não sabendo. E isso vai virar foco de briga política e de narrativa. O Lula falando uma coisa, o presidente do Banco Central dele dizendo outra, desmentindo ele ao vivo e a cores na TV Senado. Tem que rir, gente. Gente, o Lula não cansa de passar vergonha. Vocês sabiam que a Gleisi Hoffmann, ela tá furiosa com essa fala do Gabriel Galípolo? O Gabriel Galípolo, que agora recentemente esteve na comissão, e claro, ele foi questionado de tudo, né? Foi questionado para ele, olha, e o Campos Neto, você acha que a culpa desse escândalo do caso Márcia, do rombo do Daniel Volcário, a culpa é do Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro? E o Gabriel Galípolo foi categórico, tá? O Campos Neto não teve culpa, não teve culpa. O Lula deve ter ficado furioso, porque a Gleisi Hoffmann deve ter ficado. Ah, nossa Deus do céu. Ou seja, o Lula tá aí tentando à torta direita, juntamente com o Rui Costa. A culpa é do Bolsonaro. A culpa do escândalo. O ovo da serpente foi botado no governo Bolsonaro. Ah, tudo de podre do escândalo Master veio do governo Bolsonaro. Tudo começou no governo Bolsonaro. Aí vem o Galípolo, indicado pelo Lula, e diz, olha, não tem nada a ver com o Campos Neto. Ou seja, gente, o Lula deve ter ficado pistola com o Gabriel Galípolo, gente. Tudo que o Lula, Rui Costa, né, que os seus cupinchas estavam ali, né, articulando, gente, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Meses a fio aí falando e colocando culpa no governo Bolsonaro, no Campos Neto. Aí, com uma frase, o Galípolo foi lá e desmentiu Lula na cara do Lula, gente. Foi simplesmente imperdível. E o Lula deve estar, assim, furioso com o Gabriel Galípolo, que ele indicou para ser presidente do Banco Central, gente. Ou seja, a narrativa do Lula de que a culpa é do Campos Neto não vai poder ser utilizada mais, porque o próprio presidente do BC dele desmentiu o Lula. E agora, gente, notícia explosiva hoje em Brasília, gente, tá? O delegado, senador, relator da CPI do crime organizado, cumpriu a sua promessa. Ele disse que ia partir para cima dos ministros do STF e realmente cumpriu. CPI do crime organizado. Relatório final, tá? Pede indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR. Só que, além de indiciar, o Alessandro Vieira simplesmente humilhou todos eles. Todos os 3 ministros e o PGR. Não fez questão só de indiciar. Por si só, a manchete dos jornais hoje já é muito humilhante para os ministros da Suprema Corte. Imaginem só. 3 ministros do STF indiciados pela CPI do crime organizado. Só essa manchete já desmoraliza de forma sem precedentes a Suprema Corte do nosso país. Só que o relator fez questão de humilhar todos eles. Vocês vão entender, gente. Calma que eu vou explicar tudo. Isso aqui, gente, é a notícia que tá em todas as manchetes do Brasil neste dia de hoje. Tá aqui, ó. Vou colocar só algumas aqui para vocês. Tá no Terra, tá no R7,
Ó a cara de choro, a cara de tipo assim, eu não tô acreditando, gente. Eu fui indiciado pela CPI do crime, do crime organizado. Gente, tá? Até o PGR foi indiciado pela CPI do crime organizado. E agora vocês vão entender os detalhes. Por que esse indiciamento, né, é pior para eles do que a gente imagina. Por isso que eles estão furiosos. Vocês vão entender, vejam só. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Crime Organizado, chega ao fim nesta terça-feira. E o documento final, que será apresentado pelo relator da matéria, Alessandro Vieira, pede o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Apesar de ser uma CPI que tem como foco o crime, né, organizado e os seus tentáculos no país, nenhuma outra pessoa além dos 4 foi indiciada. Então isso aqui já é uma humilhação sem precedentes. Somente esses 4, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o PGR, foram indiciados nesse relatório. O relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira está previsto para ser analisado e votado ainda nesta terça-feira, às 14 horas. Os magistrados do Supremo e o PGR teriam, segundo o relatório do Vieira, aqui é que o relatório pisa nos ministros e no PGR. Humilhou mesmo, assim, ó. Gente, esse relatório, o Alessandro Vieira, o que eles descobriram... O que eles fizeram? Eles pegaram a soberba desses 4, embrulharam, jogaram no chão e sapatearam em cima. Eles simplesmente humilharam os 3 ministros e o PGR. Então vamos lá. Os magistrados do STF e do PGR teriam, segundo o relatório, o Alessandro Vieira, condutas consideradas incompatíveis com o exercício de suas funções. Alexandre de Moraes é apontado por atuar em processos nos quais haveria impedimento diante de relações financeiras envolvendo o escritório de sua esposa com a empresa investigada, além de suposta atuação para restringir o alcance das apurações da CPI. Sobre o Dias Toffoli. O Dias Toffoli está sendo indiciado por quê? São citados julgamentos em situação de suspeição, em razão de veículos empresariais indiretos com investigados, além de decisões e comportamentos que, segundo o documento, indicariam conflito de interesse e interferência em investigações. Sobre o Gilmar Mendes, por que ele está sendo indiciado? Claro que isso vai ser votado ainda, gente, tá? Conduta incompatível com o decoro ao anular medidas investigativas e determinar a inutilização de dados relevantes e que, segundo a CPI, teria comprometido apurações. E o Paulo Gonet, aqui é que pegou pesado, aqui eles pegaram pesado com o Paulo Gonet. O documento sustenta que houve omissão diante de indícios considerados robustos contra autoridades, caracterizando na avaliação da comissão falha no cumprimento de suas atribuições institucionais. O relatório expõe a profundidade da infiltração do crime organizado no Estado brasileiro. O documento traz um diagnóstico detalhado do funcionamento do crime organizado no Brasil, abordando desde a ocupação territorial por facções e milícias até a infiltração em setores econômicos formais e no próprio poder público, diz Viana em nota, gente. Tá aqui, esses 4, que é o que estão na sua tela. Todos, gente, tá? Indiciados no relatório da CPI do crime organizado. Ó, pro Paulo Gonet doeu, gente. Relatório da CPI do crime organizado aponta omissão total de Gonet no caso Master. Aqui, ele se omitiu e foi indiciado. Pede, né? Ele tá pedindo o indiciamento. Não foram... Deixa eu corrigir aqui, gente, tá? Eles não foram indiciados, né? O relatório está pedindo que eles sejam indiciados. Lógico que esse relatório ainda vai ser votado. É a mesma coisa que aconteceu lá no INSS. Pediu o indiciamento do Lulinha, dentre outros figurões,
o relatório não foi aprovado no final e todo mundo saiu ileso, livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Então aqui, só fazendo essa correção, o relatório está pedindo o indiciamento. Vamos lá, gente. E tem mais, tá aqui o Alessandro Vieira dando um duro recado para essas autoridades. Eu acho que eles não gostaram nada disso aqui, vejam só. Esgota seu prazo hoje. Né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Em uma república, ninguém pode estar acima da lei. Acho que alguns ministros pensam o contrário. Eles se acham acima de tudo e de todos, até da própria lei, né? Alguns ministros se acham intocáveis. É o que diz aí vários juristas do país. E agora, gente, acabou de explodir. Daqui a pouco, gente, tá? Pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria que tá no Globo aqui para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui porque acabou de explodir novo escândalo dentro do governo Lula e tem a ver com trabalho escravo, gente, tá? Normalmente, trabalha-se para combater o trabalho escravo. Sabe o que é que o governo Lula acabou de fazer? Ele acabou de punir aquele que estava combatendo o trabalho escravo. É simplesmente inacreditável. Aí vem os aliados do Lula, vem Lula dizer que vai combater o crime. Vocês acham que com essa notícia aqui o Lula está combatendo o crime? Porque a partir do momento em que um agente é demitido exatamente por expor que uma empresa pode estar cometendo um crime de trabalho escravo, aí o governo Lula vai lá e pune essa pessoa que está revelando que, olha, ali naquela empresa está acontecendo um crime. Está acontecendo o quê? Trabalho escravo. Aí o governo Lula vai lá e pune essa pessoa que está revelando esse escândalo. É simplesmente isso que está acontecendo, gente. É simplesmente inacreditável. E ainda tem gente que acredita que Lula e o PT combate o crime. É inacreditável. Inclusive está aqui em outras manchetes. Olha só quem foi mandado embora. Olha aqui. Governo Lula demite secretário nacional de inspeção do trabalho após inclusão da BYD na lista suja do trabalho escravo. Ou seja, esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Esse senhor aqui, ele incluiu a BYD na lista suja porque foi detectado ali que estava acontecendo, havia trabalho escravo, tinham pessoas sendo escravizadas. Sabe o que aconteceu com ele, que dentro do governo Lula? Ele foi demitido. É simplesmente inacreditável. Eu vou trazer a matéria da Oeste, porque aqui, vocês sabem que eles não tem essa de passar pano, né? Eles falam a verdade do que está acontecendo. Governo Lula demite secretário que colocou a BYD na lista suja da escravidão, do trabalho escravo. É simplesmente, gente, estarrecedor. Ministro, né, do trabalho do Lula com esse tipo de decisão. É simplesmente inacreditável. A impressão, a gente que está de fora, a impressão que dá é que eles estão passando pano para o trabalho escravo. A impressão que dá é essa. Vamos entender, né? Matéria da Oeste, estão da fonte aqui para vocês. O governo federal oficializou nesta segunda-feira 13 a demissão de Luiz Felipe Brandão. Esse que eu coloquei a foto para vocês aqui anteriormente. Secretário de Inspeção do Trabalho. Ele era o secretário de inspeção. Ele era o responsável pelas inspeções que aconteciam, para detectar onde tinha ou não tinha trabalho escravo.
A portaria com a dispensa, ou seja, ele foi dispensado, ele foi descartado. A portaria com a dispensa foi publicada no Diário Oficial da União. Melo chefiava a pasta responsável por fiscalizar e incluir empresas no cadastro de empregadores que utilizavam mão de obra análoga à escravidão. A demissão ocorre em meio a uma crise interna entre os auditores fiscais e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho do Lula. Segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo, a saída do secretário está ligada à inclusão da montadora chinesa BYD na lista suja do trabalho escravo ocorrida no início de abril. A demissão dele está ligada a essa questão da BYD ter tido, a empresa incluída nessa lista suja do trabalho escravo. A demissão dele aconteceu por essa questão. A BYD entrou no cadastro depois que uma fiscalização supostamente resgatou 163 trabalhadores chineses em condições precárias nas obras de sua fábrica em Camaçari, na Bahia. 3 dias depois, em 9 de abril, a Justiça mandou retirar o nome da empresa da lista. 3 dias depois, teve que retirar da lista. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a ANAFITRA, afirma que a demissão de Melo é uma interferência política grave na autonomia da fiscalização. A categoria acusa o ministro de Lula de fragilizar o combate ao trabalho escravo para proteger interesses de grandes companhias. A reportagem procurou o Ministério do Trabalho para comentar a troca no comando da secretaria, mas a pasta não respondeu até o fechamento dessa reportagem. Então, o cara que fiscalizou, que supostamente descobriu que haviam 163 pessoas em trabalho análogo à escravidão, ele foi mandado embora pelo ministro do Trabalho do Lula. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Depois dessa bomba aqui, vocês acham mesmo que o governo Lula combate o crime? Porque se estava acontecendo trabalho escravo dentro dessa empresa, isso é crime. Com essa decisão aqui, o Lula está combatendo o crime? Ou a empresa é muito grande, paga muitos impostos, jorra muito dinheiro dentro do governo? Para eles, para o governo Lula é mais importante o dinheiro do que os trabalhadores sendo feitos de escravos. A gente abre precedentes para a gente interpretar muita coisa, uma decisão dessa aqui. A gente que está de fora acompanhando, eu já venho acompanhando isso aqui já há meses. Tem meses, gente, tá? Que tem denúncias dessa fábrica, dessa empresa. Meses, não é de agora. Basta vocês darem um Google. Trabalho escravo na BYD. Meses, eles trazem gente lá da China, nem para dar emprego aqui pro povo brasileiro, não. Eles fazem questão de trazer o povo lá da China, joga num buraco e essas pessoas trabalham de forma degradante. Já tem meses que eu estou acompanhando e agora que a bomba explodiu. Realmente parece que realmente é o que estava acontecendo dentro dessa empresa. Porque para essa empresa ter ido parar nessa lista suja, é porque eles devem ter encontrado algo muito grave. Muito, mas muito grave. Mas para o governo Lula não era para ter colocado na lista suja. Por quê? Por que será que o governo Lula pode estar protegendo essa empresa? Se realmente está protegendo essa empresa. Precisa esclarecer. Se não estava acontecendo trabalho escravo, venham e comprovem. Por que foi incluída na lista suja de escravidão? Basta só trazer documentos, provem que não está acontecendo trabalho escravo dentro da empresa. Porque se ficar comprovado que havia trabalho escravo, o governo Lula acabou de cometer um erro gravíssimo, que pode custar muito caro. Vamos lá, porque agora, gente, tá? Romeu Zema, nosso querido governador aqui, do meu querido estado Minas Gerais. Corajoso, tem que ter culhão para isso aqui. Romeu Zema defende prisão de ministros do STF, principalmente esses que estão envolvidos até o pescoço no escândalo do caso Master. Segundo Romeu Zema, não merecem só impeachment. Esses ministros que estão envolvidos nesse escândalo do Master não merecem só impeachment.
mas prisão. Ele defende a prisão de ministros envolvidos no escândalo Master, caso fique comprovado algum tipo de crime. E quem que é que está atolado nesse escândalo do caso Master? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e até Gilmar Mendes, segundo o relatório da CPI do crime organizado. E Romeu Zema, sem dó e nem piedade, defende prisão. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, do Romeu Zema, defendeu nessa segunda-feira a prisão de 2 ministros do STF. Durante debate promovido pela associação em São Paulo, o mineiro elevou o tom das críticas ao judiciário, mirando principalmente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então aqui ele está defendendo a prisão de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A fala ocorre em meio aos desdobramentos das investigações do caso Master, tá? Os intocáveis são aqueles que se consideram acima da lei, principalmente 2 ministros. Ele faz questão de citar os nomes do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, abre aspas, os intocáveis são aqueles que se consideram acima da lei, principalmente 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses 2, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão, disse Romeu Zema a jornalistas. Isso aqui, gente, tá? Ele falou para jornalista, com o microfone ali, ó, na frente dele. Esses 2 merecem prisão. Então, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, defende prisão de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E eu tô perplexa que ele teve culhão e teve coragem, gente, tá? No meu ponto de vista, é um dos governadores mais corajosos do Brasil. Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque esse aqui é um dos vídeos mais sensacionais do Caio Coppola. Caio Coppola diz que a derrota de Lula, né, que já sinaliza desistir de concorrer à eleição, está evidente, pois as pesquisas apontam os candidatos de direita em ascensão. Ou seja, o próprio Caio Coppola vai explicar para vocês por que o Lula provavelmente vai desistir dessa candidatura aqui à presidência da República. As evidências vão estar todas aqui nesse vídeo. Lula vai desistir e vocês vão entender o porquê. Vejam só. O risco de uma derrota petista nas urnas tornou-se tão real que semana passada Lula da Silva sinalizou uma possível desistência de concorrer à reeleição. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Isso é verdade. O cidadão parece cansado de assistencialismo barato, aumento de impostos, prejuízos nas estatais e corrupção em escala industrial, enquanto vê sua família atolada em dívidas com o carrinho do supermercado esvaziando. O Brasil realmente quer uma coisa nova e, segundo o Datafolha, mais da metade do país desaprova Lula da Silva nesse 3º mandato. Contudo, o dado mais preocupante para o PT diz respeito à avaliação de governo. 40% dos entrevistados consideram o governo Lula ruim ou péssimo, contra apenas 29% de ótimo e bom. Para efeito de comparação, quando Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022, sua avaliação positiva era de 31 pontos, contra 44 pontos de avaliação negativa. Considerando a margem de erro de 2 pontos, os números são tecnicamente equivalentes. Na verdade, nas últimas 3 décadas, nenhum governo conseguiu se reeleger ou fazer o seu sucessor sem uma avaliação positiva na casa dos 40 pontos ou mais da pesquisa Datafolha. Vamos recapitular. Em setembro de 94, embalado pelo Plano Real, o índice de ótimo e bom de Itamar Franco estava em viés de alta, marcando 37%, e Fernando Henrique foi eleito. Quando tentou a reeleição, a FHC tinha 43% de avaliação positiva e foi bem sucedido. Contudo, quando chegou a hora de eleger o seu sucessor, o então ministro da Saúde, Zé Serra, esse número havia caído para 26% e Lula venceu a disputa pela primeira vez. No final de 2005, desgastada pelo escândalo do mensalão, a avaliação positiva de Lula havia despencado 15 pontos. Mas um bom momento da economia global fez o eleitor ignorar esse detalhe da corrupção e Lula se reelegeu meses depois, com seu governo pontuando 46% de ótimo e bom. O auge da popularidade do petista veio ao final do seu 2º mandato, em 2010, 77% de avaliação positiva. Tanto que Lula conseguiu a proeza de eleger Dilma Rousseff, que por sua vez conquistou uma façanha ainda maior, sua reeleição em 2014 com 42% de ótimo e bom. Após o impeachment da Dilma, o governo caiu no colo de um Michel Temer muito impopular, com apenas 4% de avaliação positiva no 2º semestre de 2018.
Naquele ano, a eleição foi vencida por Jair Bolsonaro, que em 2022, segundo o Datafolha, tinha apenas 31% de ótimo e bom quando tentou, sem sucesso, a reeleição. E como nós já vimos, Lula está pontuando ainda menos. Apenas 29% da população tem uma visão positiva do seu governo. Em outras palavras, só 3 em cada 10 brasileiros acham que o PT está fazendo um bom trabalho. Histórica e estatisticamente, é improvável que Lula consiga se reeleger ou fazer um sucessor com números tão fracos. E ninguém jamais pode acusar o Datafolha de estar a serviço da agenda bolsonarista. De qualquer forma, pela primeira vez, o Instituto coloca Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula na pesquisa de segundo turno. 46% para o jovem candidato à direita, 45% para o velho candidato da esquerda. Esse empate técnico, com vantagem numérica para o Flávio, não é exceção. O padrão se repete nas edições mais recentes das pesquisas Paraná, Atlas Intel, Real Time e Meia Ideia. Mas voltando ao Datafolha, há outro dado interessante nas simulações de segundo turno. Outros 2 pré-candidatos da oposição, os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, também aparecem tecnicamente empatados com Lula em cenários alternativos de segundo turno. Me lembrou daquela célebre máxima atribuída ao líder chinês Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Parece que o eleitor da direita também compactua com essa visão pragmática e está mais preocupado com a solução do problema do que com o solucionador. Gente, vídeo simplesmente espetacular do Caio Coppola, gente. Como eu gosto do comentário dele, muito inteligente. Vocês gostam do Caio Coppola, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Sempre muito sucinto, didático. Eu gosto que ele coloca ali na tela pra gente ver os dados. Tem que admirar um trabalho desse, né, gente? Tá? A gente tem que valorizar um trabalho como esse. Então tá aí, gente, tá? O Caio Coppola mostrando vários motivos que o Lula tem para desistir da eleição de 2026. Se eu fosse o Lula, já pegaria a faixa e já colocava a cabeça do Flávio Bolsonaro, porque ele não tem, depois de tudo isso que foi exposto aqui, de forma didática na tela para vocês assistirem, vocês acham mesmo que o Lula tem alguma chance de vencer o Flávio Bolsonaro? Isso porque o Flávio Bolsonaro ainda nem sequer começou a fazer campanha. Imagina como entrar em campo, né? Por enquanto ele tá ali molhando a grama. Tá só molhando a grama. Imagina realmente quando ele tá com a bola no pé, jogando ali com os seus pares. Tá aí, gente, tá? Lula vai ser simplesmente massacrado por Flávio Bolsonaro e por Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Vamos lá, porque a Malu Gaspar